Boa noite, moçada. Estamos aqui para mais um episódio do nosso canal Rock Hard, Stay Heavy. Estou aqui hoje com o Gabriel e nós vamos falar sobre os álbuns favoritos da casa do Queen. Para quem está assistindo nosso canal pela primeira vez, não sabe como que funciona esse quadro, é o seguinte: nós temos um grupo do canal, né, com vários colaboradores e a gente elege os 5 melhores álbuns do Queen. De cada banda, no caso de hoje do Queen, mas na ordem da média dos votos das pessoas. Então esse ranking não é especial de ninguém, é um ranking do grupo. E aí nós temos os nossos rankings pessoais, né? Esse ranking aqui é do grupo. E aí a gente vai falar sobre cada um desses álbuns, do quinto para o primeiro, tá bom? Aí eu vou passar a palavra para o Gabriel começar falando desse álbum aqui que foi eleito em quinto lugar, ó. Made in Heaven, de 1995. Vamos lá, Gabriel. Legal. Aí, pessoal, como é de praxe, né, a gente não fala isso no início, mas vamos começar a falar. Comentem nos comentários e falem quais são os seus 5 álbuns prediletos do Queen. Não deve ter nada a ver com esses 5 nossos, quais são na ordem. Qual álbum especial, uma história especial do Queen que vocês queiram contar para a gente acompanhar? A gente gosta muito de trocar ideias, assim, de ver o que mais pessoas têm a dizer. A gente vai adorar ler esses comentários, vamos tentar sempre responder, né, Adilson? Isso aí, isso aí. E eu acredito que vai ter alguma coisa a ver com os nossos 5, sim, viu? Apesar desse quinto aí ser meio diferente, assim, para estar nessa posição, mas vamos falar sobre ele aí. Esse quinto é meio diferente. Ele entrou porque a gente tem um grupo que a gente vota, né, como a Adilson falou, um grupo grande, assim, 5 pessoas, mas eu forcei a barra para esse entrar. Eu votei nele, mais uma pessoa votou. Esse álbum, eu acho que ele não está no nível dos que vão vir pela frente, sabe? Ele não tem o mesmo poder artístico dos outros, mas eu acho esse álbum é muito importante para mim, porque é o último álbum do Queen, né? É o canto, como é que fala? O canto do cisne, né? Canto do Cisne. É o Fred Mercury falando. Eu já li uma biografia dele, ele conta, não, uma biografia que escreveram sobre ele, né? Fala, cara, ele estava de cama, estava nos últimos dias da vida dele, né, com AIDS. Ele falou, cara, eu não quero pensar em nada, eu só quero gravar. Eu não quero pensar, não quero aproveitar o final da minha vida. Eu quero o máximo de tempo que eu puder gravar. Então vá lá, Brian May, prepara o estúdio para mim, compõe as músicas para mim, compõe os arranjos, me fala lá que eu vou chegar e gravar. Então, ele fazia isso de maneira compulsiva. Sempre que ele podia, sempre que ele não estava sentindo dor nem nada, ele ia no estúdio e falava, pronto, posso gravar. Estava gravando, comecei a sentir dor, deixa eu ir embora. Até que um dia ele falou, comecei a sentir dor, deixa eu ir embora, logo mais eu tô aí. Nunca mais teve isso logo mais. Então, esse álbum, primeiro que ele guarda essa... Eu sinto que ele guarda esse sentimento, sabe? É um álbum muito triste. É um álbum muito, assim, de baladas. Vamos falar baladas, mas não é um tom pejorativo. E são músicas, assim, não são músicas alegres. Algumas até são, mas é o cara, assim, falando sobre a morte, né? Olha o cara fazendo propaganda de cerveja aí. Quem tá vendo aqui, não sei se tá mostrando sua câmera, tomando uma cervejinha aí, né, cara? Isso Aí, aí. Aí, esse álbum, então assim, tem esse contexto, né? Só que a primeira vez que eu escutei esse álbum, eu não ia pôr tanta fé, eu falei, o último álbum não deve ser algo tão genial, o cara foi gravado, mas eu acho assim, belíssimo. É um álbum em que eles, como eu falei, eles se concentraram, não tem rock and roll lá, não tem músicas mais dançantes, aquelas músicas de hit, como eles querem. São baladas, são músicas assim, genuinamente emocionais. Eu acho isso fantástico. Dá espaço para o Fred Mercury fazer isso aí, com aquela voz que ele tem, para fazer músicas genuinamente emocionais. Para mim, não tem coisa melhor. Então, assim, tem a música It's a Beautiful Day. Bom, cara, a voz do cara, basicamente, eu resumiria esse álbum como sendo basicamente um álbum de voz, interpretação vocal. Eu acho assim, dá muito espaço para o cara cantar. Os instrumentos musicais, o restante da banda canta também, mas eu acho que o espaço que dão para o Fred Mercury cantar é espetacular.
It's a Beautiful Day, é uma música que você vê que você sente que o cara tá triste. Fala, It's a Beautiful Day, nada vai me parar. Pô, você começa a Uhum, imaginar o cara morrendo, gravando isso aí. uhum, E o de empatia que você tem, sabe? É Made in Heaven. Que música maravilhosa. Que música balada, né? Não é uma música no estilo de Bohemian Rhapsody, que é uma obra, que é uma arte, né? Que respira arte, que exala arte. Não, isso é uma balada. Mas é uma balada linda, espetacular. Eu uhum, recomendo quem não ouviu e quem gosta da voz do Fred Mercury, escuta esse álbum. Made in Heaven. Várias dessas músicas não foram gravadas nesse período, já foram gravadas antes e juntaram. Mas essa é maravilhosa. Let Me Live. Que música bonita. Que música bonita. Mother Love também. O que mais? Temos vários aqui. Peraí, deixa eu pegar o encarte aqui para eu me lembrar. Mother Love também. I Was Born to Love You. Too Much Love Will Kill You. Cara, que música bonita, que música sofrida, cara. Você vê assim, eu acho que é a arte também, parte do sofrimento que esse cara passou na vida, eu acho que isso se confundia com a arte. Essa música é triste, é fúnebre. Fala, eu não sou nem metade do homem que eu costumava ser. Tem isso, uma letra dessa aqui, cada um soco no estômago, né? Linda a música, cara. Linda, linda. Quem é fã do Fred Mercury, da voz do cara, enquanto voz, enquanto emoção, esse é o álbum. Não é o melhor álbum, não, mas é um álbum que eu acho que você não pode deixar passar, não pode, assim, deixar de conhecer. E tem a música que é a ressurreição do cara. Ressurreição não, é a morte, ele escrevendo a morte, que é a Winter's Tale. Leia a letra dessa música. É o cara, assim, morrendo, eu estou vendo um céu, estou vendo algo diferente, so beautiful, não sinto mais dor. É a letra da música. uhum, Mas, não é, esse álbum, eu achei ele muito bom. uhum. É isso aí. E você, Adi? Beleza. Pois é, cara, então, esse álbum, né, ele é um álbum póstumo, né, ele foi lançado em 1995, ou seja, alguns anos depois da morte do Fred Mercury, né, ele começou a ser composto com o Fred Mercury em vida, mas ele estava inacabado, né, e depois os membros remanescentes juntaram-se para terminar de gravá-lo, né, então ele tem as limitações de um álbum póstumo de ter que trabalhar com aquele material, só aquele material que existia já da parte vocal do Mercury, não teria como adicionar, né, novas camadas de vocal, né? Eu acredito que se fosse hoje em dia, infelizmente, né, existe a inteligência artificial e provavelmente isso vai ser usado nesse sentido daqui para frente, mas não é uma coisa artística, né, cara? Então eu prefiro que siga dessa forma que foi nessa época, né? É um álbum póstumo no mesmo sentido, por exemplo, do Coda, do Led Zeppelin, Hum? que foi lançado depois que o John Bonham já tinha falecido, né? O Jimi Hendrix também tem um álbum póstumo e várias outras bandas aí. Jenny Joplin também tem aquele Sim, o fantástico. Pearl, É, para mim é o clássico dela, o é, melhor álbum dela e foi póstumo, mas ele já estava quase todo completo quando ela faleceu, né, cara? Então, esse do Queen eu acho que ainda estava um pouco mais inacabado. E é o que você falou, cara, é um álbum belíssimo, né? É um álbum rico em baladas. Ele é um álbum baladeiro, né? Ele é praticamente todo é isso aí. feito de baladas, né? E eu acho que eles foram muito felizes em ter optado por lançá-lo, sabe? Não ter engavetado por razões do Fred ter morrido. É um álbum que serve como despedida, né? Eu É. acho que tem um tom conceitual nesse álbum, sabe? Ele talvez não se possa dizer que é um álbum conceitual, mas existe um certo conceito nele, que é o conceito da despedida e da morte do Fred, né? Da tristeza, né? Da tristeza. Da tristeza, da comoção, né? Do amor que ele deu, né? Aqui em vida. Uma das coisas que me fazem ver que esse álbum tem um certo conceito por trás é que ele começa com a It's a Beautiful Day e resgata a It's a Beautiful Day no final, né? É, Reprise.
E isso daí dá um clima meio conceitual pro álbum também, igual acontece, por exemplo, no Seventh Son do Iron Maiden, que Uhum. começa com umas frases que são retomadas lá no final do álbum, sabe? E outra Ali isso coisa que pode dar um senso de eternidade, né? Assim, o cara morre, né? A gente sabe, né? E mostra assim, volta a primeira faixa, ou seja, vida sim, eterna, né? O cara é não o ciclo, né? Fecha um ciclo e o começo se iguala ao fim, né? né? Que é um novo começo, né? Então, dá essa ideia do círculo vicioso da eternidade também, né? Verdade. Então, outra coisa que me faz entender que esse álbum tem um certo conceitualismo por trás é o fato de que em 3/4 das músicas, em 75% das músicas desse álbum, aparece o tema Love no título, hein? Ou Love, ou Heaven, ou então alguma coisa relacionada a Life. É, Então, você pode contar aí que vai dar aproximadamente isso daí, 70% por aí das músicas aparecem esses temas. Então, centrou-se muito nesse conceito, né, do amor, do paraíso, né, e da vida, que tem tudo a ver com a morte, né, cara? sensacional. Sobre as faixas, cara, para mim os destaques são a faixa Made in Heaven, que é a faixa título, que é uma balada lindíssima, né, cara? I Was Born to Love You é uma música um pouco mais animada, tem um clima um pouco mais alto astral, tem uma parte que o solo de guitarra fica até meio influenciado pelo Van Halen, tem um pedacinho do solo da I Was Born to Love You que ele faz um shredder, assim, sabe? Tem um solo belíssimo essa música. Too Much Love Will Kill You, cara. Que música bonita, né, cara? Assim, fala sobre essa questão que era muito premente no Fred Mercury, que era essa questão da paixão, né? Do amor desenfreado e intenso, que vai mais ou menos na mesma linha da You Take My Breath Away, que vai aparecer num outro álbum aí, nesse sentido dessa paixão avassaladora, né, cara? É a paixão que ele tinha pela vida, né, em último grau. E, infelizmente, né, ele não pôde ter uma vida longa, mas a vida curta que ele teve, ele realizou muita, muita, muita coisa, né, cara? O vocal dele soberbo, como sempre. E acho que o que eu tinha para falar desse álbum é isso, cara. Podemos É. passar para o próximo? Vamos passar para o próximo, que coisas boas virão. Então, beleza. Próximo álbum, A Day at the Races. Eu acho que eu posso começar falando desse, né, Gabriel? Porque você começou Claro. falando do primeiro. O A Day at the Races, ele é o quarto álbum na escolha do nosso grupo, né? Ele é um álbum de 1976. A formação continua a mesma sempre, né? Porque o Queen é uma banda de uma formação só, depois que a banda se consolidou. Antes dela se consolidar, tinha um outro vocalista, mas depois que o Fred entrou, consolidou essa formação, que é o Fred Mercury nos vocais, John Deacon no baixo, Roger Taylor na bateria e o Brian May na guitarra. O Queen é uma banda que me traz muitas lembranças dos Beatles, sabe? Porque é uma banda que tem uma alta sensibilidade pop, consegue criar melodias maravilhosas e ter Perfeito. transita bem entre o rock e o pop, né? E tem praticamente todo mundo são grandes vocalistas e conseguem criar grandes harmonizações vocais. Isso me remete instantaneamente aos Beatles. Nunca vi essa analogia, mas eu achei perfeita. Obrigado, cara. É isso, é como se fosse uma versão hard rock dos Beatles, né? Porque o que diferencia é porque o Queen tem a questão da guitarra mais pesada, né? Já usa aqueles timbres, aqueles power chords do hard rock, coisa que os Beatles fizeram muito pouco, até por uma questão de época, né, cara? Mas eles têm muito essas músicas, às vezes,
vintages que os Beatles exploravam isso também, principalmente o Paul McCartney, né, que ficava com o pianinho e aquela música com aquele clima antigo, sabe? O Queen e os Beatles exploram muito bem isso. Inclusive nesse álbum aqui, né, tem a The Millionaire Waltz, que é uma valsa, né, que é uma música muito linda. O álbum começa com Tie Your Mother Down, que é uma faixa perfeita para se iniciar um álbum, um hard rock bem frenético e empolgante, né? Acho que foi uma escolha ideal para começar. Chapante, chapante essa faixa. Exatamente, exatamente. Em seguida vem a You Take My Breath Away, que eu comentei antes, né? Essa música é lindíssima, cara. Para mim, é talvez a música mais bela do Queen, assim, em termos de beleza, né? Não estou dizendo a melhor música, mas na minha opinião, em termos de beleza, essa daqui é quase insuperável, viu? Os vocais dele, a harmonização com o teclado, uma coisa impressionante. Outra faixa de destaque nele é a Somebody to Love. É uma música que para mim está no top 5 do Queen, no meu top 5. Ela tem cada harmonização vocal sublime, né? Os backing vocals dela são sensacionais. Ela tem um solo também que, poxa, o Brian May detona nesse solo também. A White Man é outra faixa que eu destaco, uma faixa mais pesada, com um clima mais tenso, bem bacana também. Good Old Fashioned Lover Boy é uma das que tem aquele clima vintage que eu falei, sabe? Que parece que você tá lá na década de 20 de novo, né, cara? É uma coisa pré-rock and roll, é É. uma coisa bem pianinho, aquela coisa vaudeville, aquela coisa anos 20 mesmo, sabe? O Queen conseguia fazer isso muito bem. Bom, as faixas que eu destacaria nesse álbum são essas, e para mim, eu não dei nota pro álbum passado, Made in Heaven, então eu vou fazer aqui agora. Eu daria para ele uma nota 8,5, acho que é um grande álbum. E o A Day at the Races eu dou a nota 9, tá bom? E eu já passo a palavra para você. Se você quiser dar nota para os álbuns, fica à vontade. Eu faço questão. O Made in Heaven, eu vou dar um 9, ou talvez um 8,5 também, que eu acho que o álbum não é uma obra-prima, né? Assim, embora seja tudo que eu falei, que a gente falou. Agora, para esse A Day at the Race, eu vou dar um 10, eu não posso dar menos que 10. Eu vou dar 11. Eu vou roubar a nota do álbum que eu não dei. É Ó, justo. eu vou roubar a nota do álbum anterior, que sobrou um resto, eu vou dar 11 para esse álbum. Esse álbum, eu vou cometer, mais uma vez, eu vou estar trazendo a opinião de fã, que o mundo não precisa concordar, mas o mundo vai ter que aceitar. Esse álbum, para mim, é melhor que a Night of the Opera. Eu gosto mais desse álbum, do que é mais especial para mim que a Night of the Opera. Esse tá entre os melhores álbuns da minha vida, esse álbum. Eu sou uma das pessoas, eu sou o tipo do fã que exalta esse álbum mais do que os fãs mais fervorosos do que me exaltam. Esse álbum é muito importante para mim. Talvez seja porque eu conheci esse álbum em vinil. Quando você entra em contato com um álbum desse, um gravado nos anos 70, um álbum artesanal que eu falo é só arte que tem, não é música, não. Você entra em Uhum, contato em vinil, que é um processo artesanal, você fala, cara, deu um casamento perfeito. Você gosta muito de vinil, né, Adilson? Assim, gosto. depois eu comprei esse álbum em CD, não é a mesma coisa. Falta aquela Assim, bateria de vinil, aquela bateria assim que dá um coice no é, coração. o som analógico, ele é outra coisa, cara. É diferente, assim. Não tem E nada. tem todo o ritual, né? A arte da capa, passa uma questão nostálgica, é difícil de explicar. Eu nem sei se sonoramente a diferença é tanta, mas eu percebo que é um som mais vivo, né? Mais presente. Parece que a banda tá ali na sua casa. A impressão que eu tenho é essa. Parece que o baterista está do lado do seu ouvido. Tem aquela É, história de que o Matt Sorum, no Guns N' Roses, deu uma pratada no ouvido do Jeff Beck, e o Jeff Beck ficou surdo. É mesmo, sim, um vinil me traz isso.
É isso mesmo, A cara. sensação que o Jeff Beck sentiu naquele show lá, que ele teve que cancelar. E, e assim, vamos lá. Eu vou até ter cuidado para ouvir os vinil do Guns agora, muito perto ali, para não ter problema, né, cara? Agora, eu acho que nada representa melhor a arte, melhor um ápice criativo do que um vinil, do que um álbum dos anos 70 reproduzido em vinil. Eu acho que não tem coisa igual. Então tá, esse álbum começa com Tie Your Mother Down. Para mim, esse é o melhor momento de rock and roll do Brian May. Eu acho que aqui o Brian May mostra, cara, eu tô no meu auge. Eu acho que aquele riff que ele cria, assim, aquela entrada, cara, você pode. Aquilo lá, assim, se eu fosse alistado para lutar na Terceira Guerra Mundial, coloca essa música quando eu for combater. Coloca essa música, eu vou entrar, cara, eu vou entrar assim, kamikaze. Essa música é Sim. muito forte. É um rock and E, roll espetacular. sim. E por falar em Guns, né, o Slash tocou ela junto com o Brian May no Verdade. tributo ao Fred Mercury. Bem lembrado, bem lembrado. É. Uma música espetacular, perfeita, tanto que sempre foi tocada por eles, né? Olha, você falou uma coisa aí que eu ia falar. Ainda bem que você falou antes, que aí agora eu só vou te plagiar. Take My Breath Away. Que obra de arte. Isso, igual eu falei, isso não é uma música, isso é arte. Música, eu acho Uhum. que é uma coisa que é concebida de acordo com o formato. Naquela época, assim, música começa talvez com um acorde, depois tem um solo, depois tem um refrão. Sempre é uma coisa meio moldada, né? Assim, meio Uhum. moldada. Tem uma fórmula, né? Tem uma fórmula. Isso aqui não tem fórmula. Isso aqui é piano e voz. É o cara falando, ó, eu acho que isso aqui, essa música, não só essa, mas principalmente uma delas, mostra assim, o Fred Mercury enquanto artista. Cara, a Uhum. interpretação que ele faz na música, o lirismo absurdo que existe nessa música, é uma música 100% dele. É piano e voz. Um cara assim, espetacular. Né? É por isso aqui, é por causa dessa música que o Fred Mercury tem o espaço que ele tem na eternidade, sabe? Não Um por causa gênio, dessa, cara. mas essa música, cara, eu acho assim, igual eu tava pensando, isso aqui, eu não sei porque eu não consigo fazer isso, mas imagina um cara que é apreciador de quadros. Você vai no Museu do Louvre, vai olhar aqueles quadros, você entende tudo que aqueles quadros estão passando. Você está exaltando um quadro. Você vai olhar uns quadros do Van Gogh. Um cara que é capaz de fazer isso aí é igual eu escutando uma música dessa. Eu estou apreciando uma obra de arte, eu não estou apreciando uma música. Uhum. Eu acho, igual a gente fez aquele paralelo com a The Rain É isso Song do mesmo. Led Zeppelin em outro vídeo, né? Que aquilo a gente considera arte, não é música. Sim. É a mesma coisa. Cara, é espetacular. Espetacular. Uhum. É o Fred Mercury interpretando, é lirismo, e essa coisa vintage. Você definiu muito bem, eu não sabia definir isso, nesse estilo vintage. Isso não tem nada a ver com rock. Vocês querem ouvir discos de rock? Não escuta esse álbum, não. Pula essa faixa. Uhum. Ah, eu tô procurando rock. Não, pula essa faixa. Essa faixa aqui é arte, não é É isso música, mesmo. não é rock. Bem como todos os meus álbuns favoritos do Queen. Essa música é fantástica. Depois tem Long Away, maravilhoso. Acho que Long Away é o Brian May que canta. Eu acho que é uma que o Brian May que canta, se eu não me engano. Posso estar confundindo. Maravilhosa. Direta, direta. Música assim, gostosa de ouvir. Maravilhosa. Não tem nada a ver com rock também, talvez pouco. The Millionaire Uhum. Waltz também maravilhosa. You and I, a música linda. E ao Uhum. mesmo tempo mais agitada. Uma música assim, de celebração. Todas essas músicas que eu citei para vocês estão entre as minhas. É a suíte do Queen. Eu acho que o Queen não consegue melhorar. Eu acho que isso aqui é uma compilação do Queen. A gente fala assim que as melhores bandas, né, as bandas mais influentes do rock foram Black Sabbath, dos anos 70, Black Sabbath, Led Zeppelin e Deep Purple. Ó, esses álbuns do Queen aqui, incluindo esse, eu acho que eles estão pau a pau com o melhor do Black Sabbath, o melhor do Led Zeppelin, o melhor do Deep Purple. Ou se bobear, superam. Uhum. Eu acho fantástico isso aqui, cara. Não tem palavras para descrever esse álbum. O lirismo que tá, o aspecto vintage, né? Não tem nada a ver com rock. O Queen conseguia fazer melodia. Ó, a gente não faz rock. Rock é só um derivado aqui. A gente faz melodia. A gente faz Uhum. uma coisa vintage e faz melhor que qualquer pessoa do planeta. Eu acho que é Uhum. isso. Muito do Fred Mercury nisso aí. O cara era um artista.
Depois tem Somebody to Love. O que não foi falado sobre essa faixa? Essa faixa é espetacular. É espetacular e é mais conhecida, né? Então, mais pessoas conhecem. E eu acho que o Queen, o Sim. forte desses álbuns do Queen é o falar das faixas menos conhecidas, porque não que Uhum. elas sejam melhores que a Somebody to Love, mas assim, elas são fantásticas. Meu irmão, você gosta de Queen, conhece Queen só por coletânea, você não sabe o ouro que você está perdendo. Vai mergulhar nesse álbum. Depois tem Uhum. outros, aí tem várias, né? Assim, o álbum inteiro é fantástico, eu dou um 10 pra ele. Dou 11 porque eu roubei. Eu roubei um ponto do outro. Não, perfeito, perfeito. Esse álbum é muito importante para mim, cara. Eu já escutei falando, cara, eu tô entrando em contato genuíno com a matéria-prima da arte, escutando esse álbum. Uhum. Então, transcende rock. Tem nada de rock aqui, não. Tem também, mas isso que eu, cara, pessoa que não gosta de música melódica, música assim, artística, não vai gostar disso aqui. Ou vai Perfeito. aprender a gostar. Com certeza. Podemos passar para o terceiro lugar da nossa lista? Vamos Bora lá? lá, só melhora. Sheer Heart Attack, um álbum de 1974, né? Mantém a mesma formação, né? De sempre, né? Depois que entrou o Fred e se consolidou a formação clássica. Esse álbum, eu acho ele sensacional. Dos que a gente falou até agora, para mim, ele é o melhor, sabe? Ao contrário de você, eu acho que esse aqui supera o A Day at the Races, mas é tudo uma disputa muito pau a pau mesmo, cara. Esse aqui eu dou uma nota 9,5 para ele. Eu dei 9 para A Day at the Races, esse aqui eu dou 9,5. Ele, ele é mais consistente para mim, sabe? Assim, eu não consigo ver faixa fraca nele, ou muito pouca faixa mais fraca, sabe? Eu acho ele mais consistente do princípio ao fim. Brighton Rock, começa com Brighton Rock, né? Que é uma música que tem um clima de jam. É uma música pro Brian May e pro Fred Mercury mostrarem os dotes artísticos deles, né, cara? O Brian May mostra bastante as habilidades na guitarra nessa música, sabe? É uma música muito guitarrística. E a parte vocal dela também é muito sensacional. Segue a ela a Killer Queen, né, que é uma música mais famosa, que dispensa apresentações, está no Greatest Hits do Queen, sabe? Tem aquele clima vintage que eu falei, né? Aquele esquema meio. Começa com pianinho, aquela melodia mais antiga. Uma música linda, maravilhosa, cara. Aí depois vem o grande momento desse álbum, na minha opinião, que é o medley de Tenement Funster, Flick of the Wrist e Lily of the Valley. Cara, eu fico Que pensando, isso, cara? Que por é que que isso? por que que eles optaram por fazer como medley, cara? Se isso fosse uma música só, né, eles não tivessem optado por dividir, porque é tudo junto em termos instrumentais, só que formalmente eles resolveram dar um título para cada pedaço como se fosse uma música independente. Uma Mas variaçãozinha, né? Mas assim, emenda, você é não como se precisa fosse de uma música música. progressiva, uma suíte, entendeu? Poderia tranquilamente ser uma música, só que eles optaram por separar. Eu acho que se eles tivessem deixado como uma música só, essa música ela ia ser muito aclamada, sabe? Apesar que o medley também é aclamado, né? Eu acho que eles seguiram aí mais uma vez uma tendência que os Beatles faziam, né? Para mim, esse medley é um dos mais espetaculares do rock. Ele fica, ele perde para o medley dos Beatles do Abbey Road, que o medley final, que une Golden Slumbers, Carry That Weight e The End. Que esse medley dos Beatles eu acho nota 1.000, espetacular, perfeito. E ainda encerra a carreira dos Beatles, tá? Né? Esse medley encerra a carreira dos Beatles. Ele encerra o último álbum gravado pelos Beatles. Embora o Let It Be tenha sido lançado depois, o Abbey Road foi gravado depois. O Let It Be ficou retido um tempo por umas questões burocráticas. Sabe Mas isso? esse medley do Queen aqui não fica muito atrás, não, meu amigo. Para mim, se bobear, é o segundo medley
mais foda da história do rock, assim, cara. Das três, a que eu mais gosto é de Tenement Funster. Não é o. Acho que não é o Fred Mercury que canta ela, mas ela é uma grande música, ela tem um clima meio David Eu Bowie, acho que meio Elton eu acho John. que é o baterista, o John Deacon. Roger, Roger Taylor, Roger Roger Taylor. Taylor, eu confundo O esses dois. baterista é o Roger Taylor. Acho que é ele também. É, a Flick of the Wrist é a faixa mais pesada do medley. Ela cria uma tensão, ela é muito dramática, cria uma tensão que depois vai ser resolvida em Lily of the Valley. Então começa com a Tenement Funster, que é uma música que tem um clima mais rock and roll, como eu disse, meio David Bowie, meio Elton John, bem aquele rock and roll, com piano e tudo mais. Depois vem Flick of the Wrist, que é uma música mais pesada, e depois vem Lily of the Valley, que é a música mais linda, a música sutil, meio balada. E eu acho que o trabalho vocal do Fred Mercury em Lily of the Valley é espetacular, cara. Eu falei que a, Espetáculo. eu falei que a minha preferida do medley é Tenement Funster, mas Lily of the Valley não fica atrás, não, cara, porque ela é maravilhosa, bicho. Em seguida, esse medley, olha só, vem Now I'm Here. Olha que álbum, cara. O álbum, poxa, ele é muito forte. Now I'm Here é um hard rockão direto, com os riffs maravilhosos, dispensa comentários, está no Greatest Hits também, então não tem muito o que falar dela. Depois vem In the Lap of God, In the Lap of the God, a parte um dela, né? Que eu acho que é uma boa faixa também, mas eu prefiro a outra In the Lap of God que vai vir no final, e aí depois eu comento sobre ela. Seguindo In the Lap of God, In the Lap of the God vem Stone Cold Crazy, cara. Cara, Stone Cold Metallica Crazy gosta dessa música, né? ama, né, cara? Stone Cold Crazy é uma música paradigmática, assim. Na época que esse álbum foi lançado, em 1974, existia. Eu não lembro de existir alguma coisa desse tipo, entendeu? É um proto-thrash metal, uma música que influenciou muito o movimento thrash, né? Inclusive, você falou do Metallica, eles tocaram essa música no tributo ao Fred Mercury. Foi o Metallica que foi o escolhido para tocar essa música, né? Esse tributo ao Fred Mercury ele vai ser recorrente porque foi muito importante, né? Aconteceu em 1992 no estádio acho que foi de Wembley, né? Lá em Londres, Acho que foi. e foi muito importante. Quem não conhece esse tributo aí tem que conhecer, porque os maiores artistas da época passaram por ali e são apresentações memoráveis, cara. Tony Iommi, Roger Daltrey, Robert Plant, Axl Rose, Elton John. Cara, é uma seleção impressionante. Mas Foram voltando aqui músicos memoráveis e fizeram performances memoráveis, na minha opinião, claro que quiseram se promover também, e o que é de errado, mas na minha opinião, foram para celebrar, para homenagear um dos maiores artistas da história da música. sim, por isso que as performances foram memoráveis, porque acho que estava todo mundo inspirado É, pelo Fred Mercury, né, cara? Acho que a alma dele estava presente ali inspirando. Mas seguindo aqui com o Cheer Heart Attack, cara, Stone Cold Crazy, proto thrash metal, né, cara? Não podemos dizer que é um thrash metal, mas que é um proto que influenciou, isso daí é inegável. O próprio Metallica já fez cover dela também, então dispensa comentários. Aí depois vem algumas músicas que eu acho um pouco mais fracas, mas ainda são boas, né? Dear Friends, Misfire, Leroy Brown, né? E depois volta para In the Lap of the Gods Reprise. Essa sim eu acho magnífica, assim, bem superior à primeira e encerra o o que, que álbum de significa? forma. Traduz. Sabe o que, que significa In the Lap of the Gods? A letra? O Cara, título em português. eu sabia o que que é, mas agora eu esqueci o que que é esse Nos lap. braços dos deuses, no colo dos deuses. Olha que Olha fantástico. só. Essa música me remete a isso. Parece, eu acho que é no colo ou nos braços, mas enfim, o espírito é esse. Eu É, acho que eles conseguem, essa música é tão maravilhosa, que você fala, isso aí, eu tô.
tô nos braços dos deuses, né, cara? O título reflete muito bem a sensação, né, que a música passa, né, cara? A música passa essa sensação aí de algo divino mesmo, transcendental. Mas então eu vou deixar você falar sobre ele agora, para não me alongar demais aqui. Não, que isso, você gosta do álbum, quer ficar falando mais meia hora do álbum, esse álbum eu vi que teve um impacto muito forte em você. Sim, sim. Nota 9,5, viu? É a Tá. nota. Eu vou dar 9,5 também para esse álbum. Esse álbum, infelizmente, eu fui conhecer esse álbum recentemente. Em vista dos outros álbuns do Queen que eu estou citando aqui, que eu já conheço eu vou revelar a minha idade aqui, eu conheço desde a época dos Illusions, de 93, 94, eu já dissecava esses álbuns. Esses outros, não sabe? Então, esse Sheer Attack eu fui conhecer tem 2 anos, cara. 1 ano. É muito pouco. E eu Uhum, fiquei impressionado, eu nunca, porque Queen, cara, eu acho assim, tem álbuns do Queen que eu gosto tanto que eu fico meio com medo de escutar o resto. Não sei se você me entende. Um uhum, deles é o Dead The Races, porque eles mudaram o estilo, né? Depois. E esse Sheer uhum. Attack, eu fui escutar e fiquei impressionado de ver como esse álbum, o Queen já deixa o DNA dele, o DNA musical enquanto banda nesse álbum. Ah, Não sim, evoluiu verdade. um pouco em relação ao que eles trouxeram para esse álbum. Falo isso porque antes Sim, dele teve o Queen 2. Queen 2 é um é, álbum muito bom, mas o Queen 2 é um álbum que eu acho que eles não têm a identidade dele, ó, a nossa identidade. perfeito. O Queen 2 é um álbum, assim, um álbum psicodélico, progressivo, um monte de Uhum, misturas, que é muito bom. sim, Mas aqui eles falaram: olha, o Fred Mercury tem uma voz maravilhosa, vamos explorar essa voz dele. A gente gosta de perfeito, rock and cara. roll, vamos, a nossa identidade, a identidade é essa aqui. Então É eu esse que printou, né, como você costuma falar, esse que printou a identidade da banda. Isso daí é perfeito, isso que você falou aí. Foi no Tear Heart Attack que a banda encontrou seu som. Não eu que o acho Queen 1 e o Queen 2 sejam ruins, mas ela encontrou seu som nesse aqui. Eu acho isso espetacular aqui que eles acharam a fórmula mágica. Então é espetacular, assim, esse álbum me estremeceu, sabe? Eu não vou falar sobre as músicas dele, não, porque você já falou muito bem. Eu vou só falar que, obviamente, essa trindade, né, dessas 3 músicas é uma coisa espetacular. Eu não preciso nem citar muito mais sobre ela, além do que você citou. Obviamente, Now I'm Here é um grande rock and roll, é um grande rock and roll, para ninguém botar defeito. E todas que você já citou. Então é um álbum que eu acho que inicia a jornada Queen na melhor fase que eu gosto, que vai talvez até o álbum Jazz, talvez no máximo até o álbum The Game. Começa a jornada assim do melhor do Queen para mim começa nesse álbum. Uhum. Mas é isso, o que eu tenho desse álbum você já resumiu muito bem, porque eu acho que você gosta dele mais do que eu, então eu acho que você já falou tudo que eu precisava falar, até mais. E eu faço, Beleza. você falou tudo que eu queria. Não, você acrescentou muita coisa aí, E é um massa, álbum de assim, rock and que... roll, né? Eu acho que é o álbum mais rock and roll que eles já gravaram. Sim, sim, cara, é um Bem álbum rock, bem forte, assim, bem bem, intenso. é, muito Massa. bom. Não tem Então, como melhorar. Não fica melhor que isso. então, perfeito. E olha que é perigoso ficar, viu? Pior que Vamos fica. então pro... Pior que fica, né, cara? Vamos então para o nosso vice-campeão, News of the World, de 1977. Vou passar a palavra para o Gabriel começar falando desse álbum. Tá, eu vou. A gente é cheio de superlativos aqui, vocês já acostumaram, né? A gente fala, elogia. Agora, nisso que eu estou falando aqui, não é um superlativo, não é um exagero, não, isso é a realidade. Se eu for escolher um álbum que mais me marcou na vida, um álbum que mais me afetou na vida inteira, eu vou escolher, eu vou ficar na dúvida entre esse, News of the World, talvez o Paranoid do Black Sabbath. Esse álbum me afetou de uma maneira que eu não, assim, nenhum outro álbum afetou. Esse álbum assim, cara, eu vou parar em outro planeta quando eu tô escutando esse álbum.
E eu também acho que, nesse contexto, eu valorizo mais esse álbum do que a maioria que eu conheço dos fãs do Queen. Porque, assim, outras pessoas valorizam outros álbuns de maneira equalitária. O valor que eu dou para esse álbum é uma coisa que está na minha alma. Também esse é um álbum que eu conheci em vinil, então isso me afetou. Eu acho que eu pegar aquele som do vinil, da bateria, daquelas pulsações, naquele som que o vinil consegue dar, naquilo que o CD não consegue, isso me fez entrar assim, entrar numa viagem sem volta escutando esse álbum. E a gente sabe que esse álbum tem. Estou falando que esse álbum é bom, não porque ele tem. Deixa eu abrir o encarte dele aqui, cara. Não porque ele tem o Will Rock e o We Are the Champions só. Porque essas músicas são maravilhosas, claro. E olha que esse álbum ele foi o sucessor do A Night of the Opera e A Day at the Races. Ou seja, o Queen já não tinha muito espaço mais para criar coisas belíssimas e que batessem de frente com esses anteriores. Não, não tinha. E conseguiram. Depois de lançar esses dois, eles conseguiram. Tá, achei o encarte aqui. Então, sim, o Will Rock e o We Are The Champions são músicas atemporais, são músicas que eu acho que daqui a 300 anos vão estar falando, essas músicas vão ser tocadas, não sei como é que vai ser o mundo, nem se vai ter mundo daqui a 300 anos. Essas músicas são atemporais, mas obviamente são músicas espetaculares, mas obviamente são aquelas músicas tão gastas, né, que eu já ouço há décadas, que já estão um pouco gastas para mim, né? Então, por conta disso, eu vou tirar licença para falar do restante do álbum, de faixas bem escondidinhas, que não saem coletânea nenhuma, que são espetaculares. Né? Isso é bom que seja falado. É por isso que eu gosto desse álbum. Esse álbum, a diversidade sonora dele. Vamos lá, Shiharataki, eu estava assim, porque eu tenho esse apego emocional com esses álbuns. Falei, antes de eu gravar esse vídeo, eu vou reescutar todos eles para ver se faz sentido ou não. O Made in Heaven deu uma caída em relação ao que eu escutei dessa vez agora. Agora, esse álbum subiu, cara. Não, eu venerava esse álbum, fui escutar agora, falei, não, tá certo, é isso mesmo. É, Shiharataki, até Shiharataki eu não gostava tanto, eu comecei a gostar dessa minha última audição. Ó, All Dead, All Dead. Música belíssima, cara. Lirismo. Brian May cantando, se eu não me engano. Música linda, cara. Música direto ao ponto, mas lindinha, linda. Quem dera uma banda lançar uma música dessa num álbum, no melhor álbum deles. Linda. Aí depois vai Spread Your Wings. Essa música é um hino. Essa música é um hino na minha vida, um hino na vida de várias pessoas que eu conheço. Essa música, assim, eu acho que é o John Deacon, que não lembro, foi um desses caras aí que compôs, não foi o Fred Mercury, nem o Brian May. Essa música é um hino. Dá vontade de você cantar assim, como se você estivesse cantando um hino numa seleção. Essa música, assim, é irretocável. Como é que uma música dessa não é a número um, nem a número dois do Queen, cara? Essa música, assim, é forte pra caramba. Inclusive, não é essa aqui, não. Nossa, a música é assim, não tem o que falar dela, não tem adjetivos na língua portuguesa para elogiar essa música. E não é a melhor música do álbum. Essa música eles nem tocam ao vivo direito, nem tocavam ao vivo direito, nem é um hino, é um hino. Eu não consigo achar nenhum defeito nessa música. Essa música é outra música, que se eu tiver em coma um dia no hospital, eu falar para os médicos, coloca essa música para mim, cara. Pô, vou ressuscitar, cara, com essa música. Tem essa, eu acho espetacular. Flight from the Inside, essa eu já pulo. Assim, ninguém é perfeito, esse álbum mas mesmo assim, mesmo a perfeição tem essas coisas, enfim. Get Down, Make It Low. Que porrada, que música cirúrgica, música assim, que música forte, cara. Sensacional. Como é que um álbum desse que não tem espaço mais para ter música excelente, tem uma música dessa ainda? Ainda cabe uma música dessa? Sensacional essa música. Inclusive, eu indico para vocês, assim, um outro vocalista que é tão bom quanto o Fred Mercury, talvez nem tanto, é o Glenn Hughes. Glenn Hughes regravou essa música, ficou bem interessante. Minha sugestão, quem quiser procurar no YouTube, a gravação do Glenn Hughes para essa música. O cara Legal, não também sabia, não. sensacional. Vou caçar, vou procurar. Legal. Sleeping on the Side, não estou com o resto da faixa aqui.
Eu acho que essa música é do Brian May também, se eu não me engano. Assim, eu só sei que é sensacional também, cara. Sensacional. Who Needs You? Que obra-prima, cara. Essa outra música é um quadro de arte, não é só música. E não tem nada a ver com rock aqui. É uma música, assim, que são outros estilos. Coisas que o Queen sabia fazer como ninguém. Pegar estilos clássicos, vintage, como você falou, e trazer para cá e tocar melhor do que os caras tocavam na época, do que os precursores, assim. Eles fazem isso nessa música. It's Late, que música linda. Aqui, falar que a música é linda aqui é repeteco do repeteco, né? Música linda, cara. Depois vem aquela guitarra do Brian. Assim, eu acho que é um desperdício esse álbum, porque é muita música boa no álbum só. Vocês poderiam diluir esse álbum na discografia deles, né? De repente, um disco que eles lançaram que não é tão bom igual Hot Space, podiam colocar essas músicas lá. Porque aqui é uma coletânea, cara. Isso aqui é um insulto a qualquer coletânea. Qualquer Uhum. coletânea que você pega, não, isso aqui supera, isso aqui é uma coletânea espetacular. Só que aí não dá tanto espaço para essas músicas todas fazerem sucesso, né? Porque elas competem entre si. E depois vai My Melancholy Blues. O que falar desse absurdo de música? Esse é uma outra música, assim, que é uma obra de arte, que é você olhar para um quadro do Van Gogh, e se você não souber valorizar e falar, cara, você apreciar uma arte e não uma música. Essa música é fantástica. Fred Mercury, só ele, piano, voz, o tanto de variações de melodia que esse cara coloca numa música só. Dá pra você criar umas 10 músicas excelentes, pegando uma melodia aqui, outra aqui dessa. Essa música, assim, não tem. É o Fred Mercury, é o lirismo, cantando com a alma. Eu não conheço nenhum vocalista de rock que consegue fazer o que esse cara fazia. Esse cara é muito além de um vocalista de rock. Nesse cara, a capacidade dele é assim, transcendia para ele tocar qualquer estilo. Isso é muito mais, não tem nada de rock nessa música. É um jazz misturado com uma música vintage, como você falou. Quem Uhum. não conhece essa música, escuta. É uma assim, mas escuta sentado. É uma música, assim, tá entre as minhas músicas prediletas da vida, sei. E não tem nada a ver com rock. Como o cara conseguiu fazer uma música dessa sozinho, cara? Uhum. O Queen, essas músicas que eu citei do Queen são músicas legais para você apresentar para qualquer pessoa. Você pode apresentar para o seu avô, que seu avô vai gostar disso aqui. Seu avô odeia rock, coloca essa música para seu avô ouvir. Uhum. É isso. Fiz a minha homenagem, acho que eu consegui fazer minha homenagem curta, longa, ao melhor álbum de todos os tempos para mim, um dos álbuns que mais me atingiram. É o melhor álbum de todos os tempos para você? O top um da sua vida? Eu acho que é, cara. É bem possível que seja. Esse Uhum. álbum é muito forte, cara. Eu acho que poucos álbuns conseguem fazer. De ponta a ponta, o problema é isso. O problema desse álbum é ser de ponta a ponta ele faz isso comigo. Porque tem álbuns que tem faixas, metade dele é espetacular. Esse álbum todo é espetacular. Ok, beleza. Ó, tem Posso. music nota que eu vou dar para ele? Não precisa nem perguntar, né, cara? Ou não? Pô, eu vou numa linha um pouquinho diferente da sua, cara. Eu vou dar uma opinião polêmica aqui. Afinal de Nada. contas, né, a gente tem que ser sincero com o que a gente acha, né, cara? Eu acho assim, eu acho que o Queen tem álbuns muito bons, mas eu acho que os álbuns do Queen, eles não são tão regulares quanto do Led Zeppelin e do Black Sabbath. Eu acho que eu sempre consigo pensar uma música que eu acho meio fraca, sabe? Talvez o mais consistente de todos seja o Tear Heart Attack. Mas ainda assim eu ainda consigo pensar uma música ou outra que eu considero meio filler ou fraca, entendeu? Esse álbum tem O sim. News of the World, por exemplo, eu tenho implicância com a Who Needs You, que é uma música meio diferentona, e talvez não se enquadra muito no meu gosto, entendeu? Eu estou falando aqui de preferência, não estou falando de ser melhor, considerando como as outras pessoas veem esse álbum, né? Porque é um álbum aclamado. Mas no meu entendimento, ele tem faixas magníficas, mas ele tem uma ou outra, por exemplo, Who Need You, que eu não gosto muito. All Dead, All Dead, eu acho que é uma boa faixa, mas que
tá um pouco aquém do restante do disco, sabe? Sleeping on the Sidewalk, enfim. Mas vamos falar da parte boa dele, então. Cara, esse álbum ele começa com simplesmente We Will Rock You e We Are the Champions, cara. Ele começa com Não fala dois mais nada, né? clássicos absolutos do rock and roll, dois clássicos absolutos, incontestáveis, né, cara? We Will Rock You ela já seria uma música boa se não fosse aquele solo do Brian May. Com aquele solo do Brian May, cara, ela transcende. Ela já seria maravilhosa sem o solo, mas com aquele solo lá, ela E você não transcende. concorda comigo que Will Rock é uma música única na história do rock? Algo no rock lembra Will Rock? Não, não, é única, cara, é única. Única. Meio a capela, né, cara? Ela tem É, uma parte meio a capela. Talvez a que mais me remeta a ela seja Mercedes-Benz da Janis Joplin, sabe? Mas ainda Mercedes-Benz é bem um classic rock, enquanto a Will Rock é um hard rock, né? Então tem as diferenças, assim, igual, parecida mesmo, eu não enxergo nenhuma outra, cara. Ela é muito original, muito original. Aquela introdução, né, cara, com aquele batido, né? Aquele batido que ficou clássico nas competições esportivas, né, cara? Tum, 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 tum. No filme, na biografia na cinebiografia do Queen, mostra como é que aquilo foi inventado, né? Mais ou menos. Eu não sei se corresponde bem à realidade, mas é bem interessante. Parece que foi com sapateado, né? Que eles emularam aquele som ali, que foi o Brian May que depois. compôs mesmo, isso é verdade. Agora não sei se Sim, foi. sim. Parece que foi o Brian May que compôs o riff de bateria ou de percussão, não sei o que dizer que seria aquilo ali, né, cara? É um riff de bateria, né, cara? Com palmas, né? Palmas, percussão, não sei exatamente o que é usado para emular aquele som, né, cara? Genial, genial. Aí depois emenda com We Are the Champions, cara. We Are the Champions é uma música que consegue conquistar todo mundo de qualquer faixa etária. Ela além dela trazer essa mensagem dignificante de que nós somos campeões, independente de qualquer coisa, nós já somos campeões, entendeu? Só de estarmos aqui, de estarmos lutando, né? Ela é outra música que também é muito usada nas competições esportivas, né? Tanto a We Will Rock quanto a We Are the Champions, né? E, cara, elas simplesmente começam um álbum, começa com essas duas e elas ainda têm um certo medley entre elas, né? Porque elas É, meio que se unem. Tanto é. que no show ao vivo eles fazem no formato de medley, eles apresentam a We Rock seguida da We Are the Champions, né? Não dá para separar as duas, né, cara? Sim, sim. Tear Heart Attack é uma grandíssima música, assim, um hard rock bem pegado, agitado, empolgante. E aqui eu destaco o fato dela ter vindo num álbum que não era o álbum título, né? Que existe um álbum que chama Tear Heart Attack. Ela ficou de fora do álbum que tem o nome dela, mas foi lançada num álbum depois, né, Igual cara? House of the Holy, né, do Led Eu ia Zeppelin. citar esse aí. Você Me roubei. pescou bem, que era o exemplo Igual que eu tinha pensado. If You Want Blood, You've Got It, desse DC também. Então, assim, Isso, exatamente, exatamente. É exatamente isso aí, cara. É, Spread Your Wings, cara. Spread Your Wings, que balada maravilhosa, cara. Essa balada aí, se eu não me engano, é a música preferida do Leandro Bola, ah, que é é? um dos nossos parceiros aí, né, nessa vida da música aí, do canal também. Acho que é a música preferida dele. Se não for da vida, pelo menos é a preferida do Queen, mas eu acho que é a música preferida da vida dele, Eu cara. entendo o que ele quer dizer muito bem. Ela é maravilhosa, né, bicho, cara? Que balada, né, cara? E o refrão? Refrão empolgante pra caramba, né, cara? Spread your wings and fly away. É sensacional, cara. Get Down, Make Love, você já falou muito bem dela, cara. Uma música muito forte, muito potente. Ela começa climática, mas tem um momento meio empolgante, assim. Essa mistura de uma introdução climática com um momento que entra uns riffs empolgantes
me lembra a Sweet Emotion do Aerosmith, saca? Uhum. E a última que eu destaco desse álbum é a última realmente, que é a My Melancholy Blues, né? Que, como você falou bem, é uma mistura de blues com jazz, com música da década dos anos 20, né, cara? Uma coisa sensacional que só mesmo o Fred Mercury conseguia fazer, cara. E é isso, cara. A minha nota para esse álbum aí é 9,5. Eu, infelizmente, eu não acho ele tão consistente do princípio ao fim, mas eu destaco aqui que 9,5 para mim é uma nota altíssima, cara. Quando eu dou 9,5 para um álbum, é porque eu tenho ele em altíssimo conta, assim, sabe? Só faltou 10 por um detalhe. Mas é isso. Eu conheço, já vi muita gente, muita não, já vi algumas pessoas falando também que esse álbum não desce. Uma vez um cara falando, cara, esse álbum é tão diversificado que parece que as faixas não tem, parece que foi uma coisa meio forçada, parece que criaram faixas de gênero muito diferentes, colocaram na mesma panela, e isso não descia bem para a pessoa. Eu até Ah, entendi. não, aí já é demais, né, cara? Cara, Assim, respeito a posição do cara, mas falar que ele não desce já é demais pra mim, assim, pro meu gosto. Eu acho ele sensacional. Só não dou 10 por um detalhe. Talvez o detalhe é Runídio. né? Cara, eu acho esse álbum, tirando uma ou duas faixas, eu acho ele inteiro lá em cima, igual eu falei, eu acho que as faixas competem entre si, porque tem muita faixa espetacular, um aspecto até radiofônico, e elas brigam entre si, num álbum assim, onde é briga de galinha, de galo mesmo, cara. É um álbum Uhum. cruel de você existir. Se você fosse uma música, você querer estar nesse álbum, você ia ser a música mais feia do álbum, cara. Esse álbum eu acho surreal. Não ia ser uma Isso, boa ideia estar nele, não. claro que eu não desmereci o Will Rock e o The Champion. Essas duas são as mais fortes, com certeza. Só que o que já não foi falado dessas duas músicas, né? Eu quis pegar meu curto espaço aqui para falar das outras. Uhum. É isso aí. Podemos passar então para o campeão do nosso álbuns favoritos da casa, Queen. Bora, já Você estamos está chegando a uma pronto? hora de vídeo. Vamos lá. O campeão é esse aqui, ó. Como todo mundo já deve estar esperando. A Night at the Opera, 1975. Vou passar para você falar dele inicialmente, Gabriel. Te dou a palavra aí para você ter o prazer de Você quer falar que eu comece? dessa obra de arte aqui. Eu comecei a falar do último. Se quiser começar a falar desse, Não, fica à vontade. então tá. Pode mandar bala aí. Night of the Opera, né? Assim, é um álbum que foi o álbum que consagrou o Queen, que escreveu o nome do Queen na história. Ó, agora nós estamos escrevendo nosso nome na história. Ninguém tira nossa assinatura da história. Não tem, não tem nenhum Deus, ninguém, não tem nada, nenhum fenômeno, nenhum Big Bang que vai tirar nosso nome da história. Esse álbum foi responsável por isso. E esse álbum tem as duas maiores músicas do Queen, cara, né? Não preciso falar quais são. Tem as duas Uhum. maiores músicas do Queen e dos anos 70. Bohemian Rhapsody, né? O que falar dessa música também que não foi falado, né? Essa é a melhor música dos anos 70. Talvez uma das, né? Porque essa música é um absurdo, assim, não é só a melhor música, talvez a melhor música ou uma das dos anos 70. É uma música única e ela criou um gênero musical novo, que só o Queen, na verdade, seguiu esse gênero. Foi um gênero novo, porque essa música não existia nada como isso. Eles, que eu conheça, eles casaram o rock and roll com uma música vintage, né, com uma música balada linda, com ópera. Como é que, cara, como é que eles conseguiram fazer isso? Né? Não é uma coisa assim, tenta casar samba com funk. Não dá. Vai misturar água com óleo. Não dá muito certo. Os caras conseguiram. Essa faixa, cara. Essa faixa eu tenho certeza que ela já mudou a vida de pelo menos metade das pessoas que escutaram essa música, assim, que são fãs do Queen. O Uhum. que falar dessa música que não foi falado? É genial.
aquela ópera no final, a música toda é linda, do início ao fim, não dá um tempo aí para você respirar. Né? E eu não Uhum. vou falar muito dessa faixa, não, porque a gente tem até o filme do Queen que leva o nome dessa faixa, né? Essa faixa, assim, eu não conseguiria falar nada melhor do que já foi falado no mundo dessa faixa. É Uhum. espetacular. Essa faixa, eu acho que eu não consigo falar que essa não é melhor do Queen. Temos a Love of My Life também, que é outra música que eu acho que é Fred Mercury puro, piano e voz, no nível, assim, na linha dessas que a gente citou, só que essa é a melhor de todas, né? Essa música é linda. Essa Uhum. música, lirismo, absurdo. Imagina assim, pega um copo de água, começa a encher de água. Vê o copo transbordando, aquele copo, não está cabendo água mais no copo, copo transbordando, sujando a casa toda. É isso, essa música é lirismo transbordando de uma música. Não cabe mais tanto lirismo, tanta criatividade numa música igual essa. Transborda. Essa música, assim, é o que eu tenho a dizer sobre essa música. Claro, o disco inteiro é bom, né? Não falei dessas aí que não dava para não falar. Mas, e essa música fez história no Rock in Rio 1, né? Fred Mercury cantando essa música. Fred Mercury ficou impressionado. Ele sentiu como se estivesse tomando um soco da plateia, porque nele começou. A plateia cantou sozinha. Aí ele afastou e falou: Eu não vou cantar. A música é de vocês. Ele só ficou lá, ouvindo a plateia. Eu acho que ele nunca tinha conseguido, ele nunca tinha tido essa impressão, essa experiência com essa música ao vivo, igual ele teve no Rio de Janeiro, no Rock in Rio. Ele deixou a plateia cantar. É um dos momentos mais bonitos da música, da história da música, ele cantando essa música no Rock in Rio. Uhum. E, obviamente, nós temos Dead on Two Legs, Death on Two Legs, que é um rock and roll sensacional, que abre o disco da melhor maneira possível, né? I'm in Love with My Car, né? A grande música do baterista do Queen, né? A música que ele mais cantou, Uhum. bem no estilo Rod Stewart, né? Muito boa também. You Are My Best Friend é uma música de coletânea linda, não tem nem o que falar dessa música, é linda. 39, né? Uma música linda também, folk music, muito bonita. Brian May. Uhum. Não era só o Fred Mercury que era bom, não. Brian May Uhum. andando ver sozinho essa faixa. O que falar dessa faixa, assim, menos que excepcional? E é isso. Temos várias outras também, mas eu acho que eu já falei tudo e mais um pouco do que esse álbum representa para mim. E vai um 10 nele também, não tenha dúvida. Beleza. Capuletou vários 10, hein, Gabriel? Ah, mas eu falei que isso aí bate de frente com a discografia Esse do é um Black Sabbath, do fã Led do Queen Zeppelin. mesmo. Bate de frente, cara. Não, sem dúvida, são bandas do mesmo quilate, né, cara? Quilate máximo, né, digamos assim. E bandas inovadoras. Queen também, ninguém fez isso que Sim, eles faziam, não. sem dúvidas nenhuma, cara. Não, a Queen é sensacional. O que eu tenho para falar desse álbum, cara, é que, assim como quando eu falei do Paranoid, do Black Sabbath, que inclusive, para quem está assistindo esse programa pela primeira vez, a gente já fez esse quadro Álbuns Favoritos da Casa do Black Sabbath e do Led Zeppelin. Então, quem gostou desse formato, gostou desse vídeo, corre atrás, vai ver esses outros dois que ficaram muito legais. O do Led Zeppelin está dividido em duas partes e o do Black Sabbath tem uma parte só direto. Mas quando eu estava falando do LED 4 e do Paranoid, né, eu os coloquei num grupo muito seleto do rock, que é o Olimpo, né, dos grandes álbuns do rock, né, cara? Então esse aqui se junta, né, a esse Olimpo, juntamente com o LED 4, com o Paranoid, com o Abbey Road, com o Stick Fingers, com o Machine Head, né, com o Appetite for Destruction, com The Number of the Beast, com o Master of Puppets. É essa galera aí que a gente está falando, é com essa galera aí que esse álbum aqui anda, cara. O Who's Next, do The Who, né, cara? Esse álbum aqui é um dos maiores álbuns da história do rock, sem dúvida nenhuma. É o álbum mais aclamado do Queen, mais reconhecido, né, mais festejado. E ele faz jus a isso, cara. Ele, assim, como eu disse, eu acho que todo álbum do Queen tem uma ou duas músicas que eu considero fracas, cara. E esse aqui não é diferente. Músicas fracas, assim, não no sentido de fracas puras, mas assim, fracas em comparação, né,
ao restante do álbum, assim, eu acho que deixa um pouco a dever. Esse aqui também tem algumas que eu acho que ficam um pouco aquém. Porém, cara, eu acho que as músicas fortes dele são tão fortes que Isso. não dá para deixar de dar nota 10 para ele, cara. Esse aqui não tem como não dar a nota 10. Você falou tudo. É, As músicas boas são tão fortes, cara. Bastava ter essas duas músicas aí para merecer um 10. O resto podia ser filme de exatamente. terror. O resto podia ser só barulho. Esse álbum ia merecer um 10 ainda. Exatamente, cara. Bohemian Rhapsody e Love of My Life no mesmo álbum, cara, é overdose de obra de arte, né, cara? Outros destaques, né? Death on Two Legs, que é um hard rockão direto, muito bom para abrir o álbum. E, se eu não me engano, né, a letra dela trata de como o Queen se sentia explorado por empresários, gravadoras. Então, a letra dela é um soco na cara desses caras aí, entendeu? I'm in Love with My Car, né? Uma música cantada aí pelo Roger Taylor. E para mim é uma música mais bobinha, sabe? A letra mais bobinha também, que enquadra naquelas músicas fracas que eu disse, né? Assim, na minha opinião, é um pouco mais aquém do potencial, mas é uma música boa, que não prejudica o andamento do álbum, cara. You're My Best Friend, eu acho uma linda balada, assim, eu gosto dela, é uma música mais pop, mas eu acho ela muito, muito bonita, assim, sabe? A letra também eu acho bacana. 39, como você disse, né? É o Queen adentrando aí no território do folk, com o Brian May assumindo os vocais, e ela é lindíssima, cara, lindíssima. The Prophet Song, The Prophet Song é uma suíte, né? Uma música meio progressiva, com coros, com climas. É uma coisa bem diferente, assim, que o Queen fez nessa música, sabe? Assim, eu não vejo outra igual na carreira do Queen que se assemelha a ela. Eu acho que ela acrescenta esse lado mais prog pro álbum, né? E, cara, Bohemian Rhapsody, cara, o que falar dessa música, né, cara? Essa música, assim como o álbum tá no Olimpo dos álbuns, para mim essa música tá no Olimpo das músicas do rock, cara. Não tem como dizer que exista, na minha opinião, uma música melhor do que essa, uma música popular melhor do que essa, né, cara? Eu não vou falar da esfera da música clássica porque eu não entendo, mas falando de música popular, cara, para mim não existe uma música que possa ser maior, possa ser igual, mas melhor eu não vejo, cara. Eu até acho que, por exemplo, Starway to Heaven, November Rain, elas atingem esse patamar também, sabe? Mas não ultrapassam, cara. Eu não consigo ver Yesterday, eu não consigo ver ultrapassando esse patamar, mas atingindo tudo bem, né, cara? E essa música também é uma música que você pode mostrar para o seu avô, você pode mostrar para o seu tio, para sua tia. Sim, Ah, não sim, gosto, não sim. gosto. Não, mas escuta essa música. Ah, não tem como não gostar dessa música, não. É difícil achar um cidadão que não gosta dessa música. Não, e quando a pessoa aprende e ouve ela um pouquinho, todo mundo canta junto, né? Na hora do refrão, né? Mama, quem que não canta, cara? É, Não tem como não cantar. Ela é perfeita. E aquela parte de ópera dela também, cara, é muito bem feita. O jogo vocal que acontece ali, cara, assistir o clipe dela é bacana demais ver as caras vão aparecendo e fazendo aquele jogo vocal, né, cara? É uma voz respondendo a outra. E quando retoma o rock de novo depois, nossa, cara, quando sai da parte de ópera e retoma o rock, e vem aquele solo magnífico do Brian May, cara, um dos nessa hora tu melhores vai solos parar da em outro história. planeta, né? Nessa hora, se você não foi parar em outro planeta até então, agora nessa hora do solo, aí você para em outro planeta, né? E o solo ainda termina de uma forma quase sublime, assim, cara. É inexplicável assim, como que os caras foram tão geniais nessa composição, sabe? Eu vejo que ela termina, me lembra muito o final de The End dos Beatles, que é a última do medley final dos Beatles, que tem os solos de guitarra e depois termina com uma melodia linda, assim.
essa música é a mesma coisa, cara. Vem a explosão do solo de guitarra e depois termina com uma melodia linda, sabe? O que mais que eu tenho para falar de Bohemian Rhapsody, cara? Essa música, ela também foi responsável pela repopularização do Queen nos Estados Unidos na época que foi lançado o filme Wayne's World, né? O Queen sempre foi popular, mas os Estados Unidos nunca foram muito fortes do Queen, sabe? Eles foram, digamos assim, subestimados lá, eles não foram tão grandes lá como eles deveriam. Compensação na Grã-Bretanha, né? Não É, existe banda mais forte na Grã-Bretanha do que o Queen. pois é, justamente, cara. O Queen nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, ele vendeu 35 milhões de cópias. O Led Zeppelin vendeu mais de 100 milhões nos Estados Unidos, porque o Led Zeppelin foi um sucesso absoluto nos Estados Unidos, né, cara? E não foi na Inglaterra, né? O Pink Floyd vendeu, acho que mais de 60 milhões, sabe? O AC/DC também. Então o Queen merecia ter vendido mais lá. Mas o Queen é aquele mesmo fenômeno do Deep Purple, do Iron Maiden. São bandas que foram gigantes, mas que não tiveram uma grande penetração no mercado americano. Mas o Queen, na época do filme Wayne's World, cara, ajudou muito a ter uma maior penetração e fazer um pouco de justiça a essa banda lá nos Estados Unidos, né, cara? Inclusive, eu já li uma reportagem que a música que seria tocada no carro lá em Wayne's World seria Welcome to the Jungle. Só que aí acabou que no final eles decidiram pela Bohemian Rhapsody. Aí eles cantam no carro numa cena lá que é muito emblemática. E foi magnífico, cara. Outra coisa que eu queria falar sobre a Bohemian Rhapsody é sobre a versão dela no tributo ao Fred Mercury. Novamente eu trago essa questão do tributo, porque vale muito a pena quem não conhece ouvir esse tributo aqui, cara. Um Acho grande que tem, colecionador, né, Adilson? Você tem tudo aí em formato sim, né? físico. Eu gosto, cara. E eu acho que tem no YouTube. Se não tiver no YouTube o show completo, tem parcialmente, sabe? Inclusive essa Bohemian Rhapsody, a apresentação dela nesse tributo tem lá no YouTube. E é uma apresentação sensacional, porque é com Elton John e com Axl Rose. Mas assim, a música é quase inteira cantada pelo Elton John no piano, né, cara? O Elton John é um artista sensacional, não teria melhor escolha. E no final, o Axl Rose entra naquela parte do solo de guitarra lá, ele entra rodando, cara, como se fosse um diabo da Tasmânia, assim, É, endiabrado, cara. O público vai à loucura nessa hora, bicho. E essa apresentação aí de Bohemian Rhapsody nesse tributo aí, cara, tem que ver. E aí no final termina o Axl e o Elton John caminhando e cantando junto. é a E parte a, mais bonita do tributo, eu acho que é essa aí. Quando os cara, a dois. combinação da voz deles, entendeu? E depois eles dão a mão e vão andando assim para frente. É espetacular, cara. E é isso, cara. O que eu tinha para falar desse álbum é isso, nota 10 para esse aqui, nosso campeão do álbuns favoritos da casa do Queen. E nós já vamos chegando, né, ao encerramento desse programa aí. Eu deixo a palavra com o Gabriel para ele, acrescentar alguma coisa que ele queira e se despedir de vocês. Aí depois você volta a palavra para mim, viu? Só para eu despedir. Combinado, combinado. Pessoal, obrigado para quem conseguiu ficar até o final, porque é mais de uma hora, né? Então, isso aqui é uma maratona. Isso aqui dão quantas temporadas de uma série? Não, tipo um Breaking Bad? Discutir esses 5 álbuns do Queen? Rapaz, é isso aí. Eu exorcizei uma série de, assim, nossa, assim, falei uma série de emoções, assim, que estão na minha vida, assim, que principalmente os 4 últimos álbuns representam. Então, para mim, foi uma terapia falar aqui com vocês. Obrigado pelo espaço aí, Adilson. É isso aí, tamo junto. Quem gostou, dá like. Quem gostou, se inscreve no canal, que tem muita novidade boa por aqui. Isso aí. Beleza. Eu também queria me despedir, né? Agradecer quem ficou conosco aqui até essa hora, né? É, recomendar novamente, né? Esse quadro do Led Zeppelin, do Black Sabbath, para quem gostou desse formato, corra lá atrás do nosso canal, procure esses vídeos lá. A gente vai continuar lançando outras bandas dentro desse quadro e dentro de outros quadros também.
pedir para que vocês comentem, participem, sabe? Deixem comentários, coloquem um ranking pessoal de vocês lá, né? Que nós vamos responder um a um, viu? E agradecer novamente pela audiência, agradecer o espaço ao Gabriel, né, por estar junto comigo aí nessa empreitada. E hoje, infelizmente, só teve nós dois para falar, mas a gente tem outros participantes que são muito bacanas também, que não puderam participar, mas que eu espero que estejam aí em vídeos seguintes. É isso aí, galera. Muito obrigado, viu? Até mais. Vamos ficando por aqui. Valeu. Prazer falar de Queen. Isso aí.